Senhor Presidente, senhores deputados, vamos começar por ser francos pelas razões sobre as quais estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje porque o PSD, o CDS, impediram que o seu Ministro da Administração Interna aqui estivesse no dia de hoje a responder, essas sim, a questões de escrutínio e de integridade do país. Estamos aqui hoje porque PS e PSD se juntaram para impedir esse escrutínio e criar uma manobra de distração. É essa a razão pela qual estamos aqui hoje. Porque nem Luís Montenegro, nem José Luís Carneiro querem falar de Luís Neves. Porque nem Montenegro, nem José Luís Carneiro querem falar da administração interna. Porque nem Montenegro, nem José Luís Carneiro aceitam falar da vergonha que se passa com o Ministro da Administração Interna neste país, enquanto aqui estamos no Parlamento. Por tão grande medo, como dizem as Escrituras, mas que só eles sabem porque têm esse medo. Senhor Presidente, o Sr. Ministro da Educação apresenta-se aqui hoje num debate sem perguntas, mas onde também devemos deixar claro o historial que aqui nos trouxe. Este mesmo Ministro da Educação disse que as famílias tinham sido imprudentes em marcar férias porque tinham períodos de exames. O erro não era do Estado ter feito mal a digitalização, o seu processo de construção ou até a divulgação das notas. Foi as férias das famílias que foram imprudentes. O Sr. Deputado Hugo Soares e o Sr. Primeiro-Ministro disseram que os professores tinham boicotado o trabalho do Ministério da Educação e o trabalho da classificação dos exames, lançando centenas de milhares de famílias num processo de incerteza e de distração. Em junho deste ano, quando conhecidos os resultados do projeto piloto feito em 2025, disse o Sr. Ministro que o balanço era globalmente positivo. Mas quando soubemos os resultados, vimos que os mesmos problemas detectados no projeto piloto eram detectados agora. Culpa do Ministro. A 29 de junho, o Sr. Ministro da Educação disse que o processo estava dentro dos prazos, mas depois adiou para 3 de julho. Culpa do Sr. Ministro. A 29 de junho, disse o Sr. Ministro, nenhum aluno será prejudicado. Soubemos, semanas depois, que centenas de milhares de alunos foram prejudicados. Centenas de milhares de alunos. A 7 de julho, o Ministro criticou o alarmismo e desafiou encarregados de educação a virem dizer onde tinha havido erros. Hoje mesmo, nas capas dos jornais, há encarregados de educação a explicar onde foram os erros, quais foram e as falhas do Governo. A 13 de julho, o Governo reconhece politicamente que houve falhas e que tiveram consequências e que mesmo o prazo prorrogado foi ultrapassado e os resultados não foram alcançados. Sabemos hoje isto. O processo era conhecido, os resultados eram previsíveis e aquilo que aconteceu aos alunos também. Foi este Sr. Ministro da Educação e este Governo que optaram, de forma negligente, por culpar as famílias e os professores pelo que tinha acontecido. Acho, Sr. Ministro, que mais valia assumir a sua própria responsabilidade do que lançar as responsabilidades para pais, alunos, professores e para a comunidade em que vive. Acho que seria mais ministro se assumisse que falhou, apesar de ter sido avisado. Se assumisse que falhou, apesar de ter lançado culpas a famílias e a professores. E talvez percebendo que os pais não são iguais a ser ministro, que os alunos não são iguais a ser ministro, que os professores não são iguais a ser ministro. Talvez aí assumisse essa responsabilidade e talvez aí também valesse a pena então estar aqui num dia sem perguntas, em que PS e PSD estão de acordo em que não haja perguntas, mas nós queremos saber quais são, nós queremos saber as respostas, porque a nós, por muito que queiram, não nos metem medo. Obrigado.